Estamos contando a história da igreja, falando das festas, vamos falar das festas bíblicas e do povo judeu. E tudo isso nós estamos partindo do livro de Atos. Chegamos no ano 44 depois de Cristo e no capítulo 12 de Atos. Essa é a 18ª parte desse estudo e dessa série que nós estamos contando a história. Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, aqueles saduceus, ortodoxos lá, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança-te às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Esse anjo só pode ser Yeshua HaMashiach, só pode ser Jesus, porque é Jesus que quebra a corrente, é Jesus que resplandece na escuridão, só pode ser, eu entendo que seja. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço,
entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou feita a inquirição aos guardas, mandou-os justificar. E partindo da Judéia para Cesareia ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e os de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo, ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E um dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Que Deus abençoe a sua vida. O próximo capítulo será no ano 45, e nesse ano 45 dar-se-á início às viagens de Paulo. Vamos seguir, vamos continuar aprendendo em cada série, em cada capítulo. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo.